Então, muito bom dia a todos. Agradecer à direção da FNAM o convite que nos foi dirigido e, então, em nome da CGTP, saudar calorosamente o vosso congresso, saudar todos os delegados, todos os convidados aqui presentes. E saudar, de uma forma muito especial, os médicos, pela função essencial que desempenham, pela determinação e dignidade com que a FNAM e os seus sindicatos têm defendido os interesses e direitos dos médicos, pelo seu compromisso de defesa e valorização do Serviço Nacional de Saúde. Como ouvimos durante a discussão da parte da manhã, os desafios são muitos, não temos dúvidas disso. O Serviço Nacional de Saúde tem um papel essencial e decisivo na resposta à saúde no nosso país. Provou ao longo dos anos com o empenho dos médicos e outros profissionais. Quando falamos das dificuldades que hoje existem no Serviço Nacional de Saúde, elas não existem sem razão e também não são de agora. São objetivos que estão muito bem traçados, que nos estão a conduzir neste sentido. São anos e anos de desinvestimento, de subfinanciamento, que a atual proposta do Orçamento de Estado dá seguimento. É a fragilização do Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos, e temos conhecimento disso e consciência disso, que a medicina privada sempre existiu. A questão não é essa. A questão é fazer da saúde um negócio do lucro. Pouco a pouco têm sido criados poderosos grupos económicos e uma concentração crescente na área da saúde que tem como objetivo o máximo lucro. Confrontam o SNS e, com apoios diversos, trabalham para o enfraquecer, para o reduzir ao mínimo e apropriar-se de volumosas verbas de financiamento público. Estes grupos não existem para cooperar, nem para complementar o Serviço Nacional de Saúde. Mais do que competir, agem para decapitar o SNS. Esses grupos privados que existem devem ser ou deveriam ser tratados como tal, como grupos privados, e não ser promovidos à custa do Serviço Nacional de Saúde. Vêm falar em sistemas de saúde, argumentando que, pelas limitações que existem no SNS, os grupos privados são uma alternativa viável, quando todas as fragilidades que existem são consequência do desinvestimento constante em prol destes mesmos grupos privados da saúde. E quando temos uma Constituição da República Portuguesa e uma Lei de Bases da Saúde que define muito bem aquilo que é o papel de cada um. É preciso uma política de defesa e de valorização do Serviço Nacional de Saúde. Uma defesa e valorização que tem como elemento central a valorização dos salários, das carreiras, das condições de trabalho dos médicos, de todos e, em particular, de perspectivas de futuro para os jovens médicos, bem como a valorização de outros profissionais da área da saúde. Mas isso não acontece. Temos pela frente um Orçamento de Estado que quase metade das verbas inscritas para a saúde vão diretamente para o setor privado. Ou quando o próprio Orçamento de Estado, e basta ver o documento que o Governo apresentou relativamente à saúde, contempla um crescimento de cerca de 1,5% e que, no mesmo documento, o Governo preveja como aumento da taxa de inflação para 2026 de um aumento de 2,1%. Isto não é reforçar, é dar continuidade a um caminho de destruição de um valor maior de todos nós, seja na desvalorização dos seus profissionais, seja na desvalorização dos meios. O tempo que vivemos são tempos exigentes. São tempos exigentes para todos nós. Permitam que vos transmita o seguinte. Estamos confrontados com uma situação difícil na vida de todos os trabalhadores. Foi apresentado a questão central que tem estado na opinião pública, que é a apresentação do pacote laboral. São mais de 100 medidas que foram apresentadas que, a concretizarem-se, teriam um enorme retrocesso e seriam um enorme retrocesso em todos os setores, seja ele público, seja ele privado. Não é preciso conhecermos as 100 medidas para perceber a dimensão do que está aí pela frente. Basta conhecer as tais traves mestras que o Governo diz que não abdica. São elas a generalização da precariedade, o alargamento dos horários de trabalho, o ataque ao direito de maternidade e paternidade, a limitação do direito à greve, o impedimento de entrada dos sindicatos nos locais de trabalho, a destruição da contratação coletiva. Estes são alguns aspectos. E se perguntarmos a cada um a quem é que serve cada um destes aspectos, certamente iremos perceber que não serve a cada um de nós. E se não serve a cada um de nós, então temos que colocar a pergunta: a quem é que serve? No ponto de vista da CGTP,
é necessário rejeitar e derrotar o pacote laboral que está em curso. Essa luta tem vindo a crescer, é preciso esclarecer nos locais de trabalho, com a realização de reuniões, de plenários. Estamos a fazer uma recolha massiva de um abaixo-assinado dirigido ao Primeiro-Ministro de rejeição ao pacote laboral e ainda no passado sábado, no dia 8 de novembro, numa grande marcha promovida pela CGTP em Lisboa, esse crescimento e essa mobilização e essa determinação dos trabalhadores esteve bem patente. Com uma larga articulação de contactos, no final dessa marcha, do passado dia 8, foi possível a CGTP anunciar a greve geral para dia 11 de dezembro. Logo a seguir, e vocês todos puderam assistir, apareceu um corrupio de comentadores a tentarem colocar no espaço mediático o combate à greve geral. Há uns que dizem que é extemporânea, outros dizem que a procissão vai no adro, vocês escolham o argumento. A legislação laboral que já hoje existe tem ela própria muitas normas já hoje desfavoráveis aos trabalhadores. Aquilo que se prevê com o pacote laboral é tornar aquilo que já é mau ainda pior. O pacote laboral não é a base para qualquer solução. Precisa ser rejeitado, precisa ser derrotado. Não se trata de negociar qual a quantidade de medidas antilaborais que vão infernizar a vida de quem trabalha. Se é a totalidade delas, se é metade ou se serão apenas 2/3. O que se exige é a retirada do pacote laboral e avançar, isso sim, com a negociação daquilo que já hoje existe na lei e que é profundamente negativo para quem trabalha. Sobre o facto do anúncio da greve ter sido extemporâneo, ou se a procissão vai no adro ou não, temos que ver quem é que controla a agenda do espaço temporal em que nos estamos a mover. E essa agenda não somos nós que a controlamos. Então, se não somos nós que controlamos a agenda, íamos fazer nós o quê? Íamos esperar que este pacote laboral fosse aprovado na Assembleia da República para depois desenvolver a luta? É uma pergunta que aqui deixo. Seria um grande erro que cometeríamos. O processo de luta é exigente, é prolongado, mas a luta pela derrota do pacote laboral, essa não podia ser adiada. E nós precisamos mesmo muito de lutar. Precisamos muito de defender os serviços públicos, precisamos muito de defender a parte mais fraca das relações de trabalho. Se existem novas realidades no mundo do trabalho, aquilo que se exige é uma maior proteção para quem trabalha e não o seu abandono. Dizem que os jovens não querem... Isto é um exemplo concreto. Dizem que os jovens não querem um posto de trabalho para a vida inteira. Dizem eles. O que é que impede um contrato efetivo de trabalho o jovem de que está hoje a trabalhar, amanhã estar à procura de um emprego diferente? Não impede nada. O contrato efetivo de trabalho não impede ninguém que hoje entre para o mundo do trabalho, de amanhã estar, por vontade própria, por vontade desse trabalhador, estar à procura de outro posto de trabalho, de um futuro diferente, de uma perspectiva diferente. Aquilo que eles têm continuamente a fazer e que neste pacote laboral, mais uma vez, pretende acentuar, é retirar uma proteção legítima ao trabalhador, de ter estabilidade na vida, de ter uma perspectiva diferente, de ter as condições necessárias para comprar casa, para comprar carro, para construir a sua vida, é retirar-lhe essa proteção de ser ele próprio independente e ter as condições para escolher o seu futuro e colocar nas mãos do patrão a decisão desse jovem. E é isto que está constantemente a ser criado com todas as revisões laborais que nos dizem que, à primeira vista, com o primeiro objetivo, modernizar, adaptar, aumentar a produtividade, responder às necessidades da economia, mas que em todas elas, sucessivamente, aquilo que temos assistido é a contínua retirada de direitos de quem trabalha. Se existem, portanto, todas estas razões para dar continuidade à luta, termino com este apelo. Façamos do dia 11 de dezembro, em Convergência, um grande dia de luta por um futuro melhor, para vocês, para todos nós, para o país. Temos a certeza que da discussão e aprovação do vosso plano de ação sairá um contributo determinante para o desenvolvimento da luta, para os direitos dos médicos, pelo direito à saúde, por um melhor presente e um novo futuro. Viva o 14º Congresso da FNAM, viva o Serviço Nacional de Saúde. Obrigado.